Salve, salve, galera do Dominantes Online, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Juan Fernandes com mais uma aula de Geografia. E nesse vídeo vamos falar sobre regionalização da Europa, critérios de localização, tá? Bom, a gente vai perceber que a gente tem, né, alguns critérios distintos para a regionalização da Europa, beleza? Então ali a gente vai ter, né, vocês podem encontrar algumas outras regiões sendo trabalhadas aqui. Mas eu trouxe essa aqui sobre critérios de localização, onde a gente vai dividir, né, Europa Ocidental, beleza? Aqui em azul. A gente tem Europa Central, a porção central da Europa ali. Tá? A gente vai ter Europa Meridional, lembrando, meridional, ela faz referência à porção sul, setentrional, a porção norte, e Europa Oriental, basicamente composta ali, né, pelas antigas repúblicas que faziam parte da União Soviética. Bom, como característica, o primeiro ponto aqui, quando a gente fala de Europa, né, que já é uma região no mundo, Europa é um continente ou não é um continente? Esse é um amplo debate, tá, dentro da geografia. Por quê? Porque tanto Europa quanto Ásia, elas integram ali, né, uma mesma região, que seria a região da placa tectônica, né, da Eurásia. E aí, no ponto de vista geológico, elas contemplariam o mesmo continente. Só que do ponto de vista cultural, há uma completa distinção entre Ásia e Europa. E a partir disso a gente distingue, né, essas regiões, né, a gente categoriza essas regiões de maneira diferente. Então, Ásia e Europa, beleza? Então vamos lá. Nos limites aqui, a gente vai ter ao norte, tá? O mar do Ártico, beleza? A gente vai ter ao sul o Mediterrâneo, oeste o Atlântico e leste os Montes Urais. Então, os Montes Urais ali eles vão ser, né, um dos principais instrumentos de separação física entre Ásia e Europa. Bom, o relevo ele vai apresentar baixas altitudes, contendo muitas planícies, então a gente vai ter ali numa porção mais ao centro planícies, mas a gente também tem elevadas altitudes, tá? Então na porção sul do continente a gente tem um predomínio ali de altitudes mais elevadas. A gente tem na hidrografia rios e mares com importante função econômica, então a gente vai ter o rio Reno, né? A gente vai ter, né, diversos mares que vão integrar economias ali na Europa, né, até o próprio Mediterrâneo, que vai ser uma importante rota de circulação. Tá? A gente vai ter o rio Volga, que vai ser o mais extenso, tá, na Rússia. Então aqui eu trouxe para vocês, ó, os Alpes escandinavos, que vão ser um ponto de elevada altitude, tá? Na porção ao norte da Europa. Aqui a gente vai ter os Montes Urais, ó, que vai acabar separando, tá? Se cair num concurso de vocês, né, alguns pontos naturais, alguns limites naturais que separem a Ásia da Europa, vocês podem falar aqui, ó, tranquilamente entre, tá, Montes Urais, Rio Ural e o Mar Cáspio, beleza? Aqui são pontos de separação, além do Mar Negro também, tá? Beleza, galera? E aqui, por fim, ó, a gente consegue perceber aqui, ó, né, os Alpes, tá, que são responsáveis por essa elevada altitude. Então, a gente vai ter aqui os Pirineus, né, a gente tem maciço central francês, que vão apresentar pontos ali, né, de dobramentos. Beleza, galera? E aqui, né, que eu esqueci de mensurar, a região central, onde a gente vai ter uma região de planície, onde a gente tem áreas, né, importantes, áreas produtivas, né, dentro da Europa. A gente tem aqui, do ponto de vista hídrico, tá, o rio Reno sendo extremamente importante, tá, o rio Volga aqui, ó, como citado, tá. Então o rio Reno ele vai ser de extrema importância, onde a gente tem um deslocamento muito grande ali, principalmente de matéria-prima para metalurgia e para siderurgia, tá? Então a gente vai ter aço sendo transportado ali, né? Minério sendo transportado, tá? A gente tem diversas indústrias sendo desenvolvidas ali, né?
nessa área de influência do Rio Reno. A gente vai ter então aqui o Mar Negro, tá? O Mar Báltico, beleza? O Mar do Norte sendo importante ponto de integração, tá? O Rio Tâmisa, né? Que é de extrema importância de atividade industrial, tá? Histórica. E por fim, aqui a gente tem uma outra regionalização, e essa daqui, ó, comumente cobrada, Europa Ocidental e Europa Oriental. Bom, essa regionalização aqui, ela envolve basicamente condições geopolíticas. Essa regionalização ela vai surgir no período de Guerra Fria, tá? Onde a gente vai referenciar os países da Europa Ocidental, né? Países, antigos países, que naquele contexto geopolítico integravam, né, o bloco capitalista. Hoje, né, são países capitalistas ainda, mas, né, mais amplos, né, eles não estavam inseridos, eles estavam mais inseridos dentro dessa perspectiva ali no fronte da Guerra Fria, tá? Como por exemplo o caso da Alemanha Ocidental. E a gente tem a Europa Oriental, tá? Que vão ser, né, as antigas, que vão fazer parte das antigas repúblicas socialistas. Então a gente vai ter ali a União Soviética, tá? A gente tem a Tchecoslováquia, a gente tem a Iugoslávia, né? É claro, desmembradas hoje, mas ainda assim a gente comumente referencia, né, essas repúblicas, né? Muitas delas independentes, reconhecidas pela comunidade internacional como independentes. A gente vai ter elas dentro dessa perspectiva, integrando o Oriente Europeu. E aí, como características, a gente vai ter a Europa Oriental como, né, socialista, de uma economia planificada. Importante a gente lembrar, nem todas as repúblicas socialistas, né, se articulavam, né, juntas, então nem todas elas dialogavam de maneira muito próxima. Então, como exemplo mais claro disso, a gente vai ter a Iugoslávia com a União Soviética, que vai romper, né, com a política soviética ali. Então, dentro dessa perspectiva, a gente não tem uma integração, tá? Apesar de uma política muito similar, tá? Elas vão ter cada uma das suas próprias características. E a Europa Ocidental com uma economia de mercado, naquele contexto de Guerra Fria ali, né? Recebendo intensa ajuda, tá? Do Plano Marshall, tranquilo? Principalmente a Alemanha. Beleza, galera? Então aqui é uma outra regionalização da Europa. Até a próxima. Tchau, tchau.